Boa tarde, amigos. Eu disse que, alternadamente, entre as quartas e sexta-feiras, eu falaria sobre o Natal. E comecei falando sobre o Natal dos cristãos. E hoje eu vou falar sobre as origens desse Natal. Em 2003, eu comecei a pesquisar e li do Serviço Espírita de Informações o Boletim Semanal 1340, que, em resumo, chamamos SEI, sobre o Natal e suas origens. Olha que interessante. Conforme as convenções, meus irmãos, e calendário da Terra, estabeleceu-se no dia 25 de dezembro como sendo a data em que se celebra o nascimento de Jesus. E nós já explicamos isso. As datas variam de acordo com os calendários, etc. Nos primeiros séculos, meus irmãos, o Natal era comemorado nos dias 6 de janeiro ou 25 de março, que eram as duas datas prováveis de nascimento de Jesus. Aliás, o teólogo Orígenes, em 245, repudiou a ideia de festejar o nascimento do Cristo como se ele fosse um faraó. A partir de 440, a data foi fixada definitivamente pela Igreja Romana. Provavelmente para cristianizar as festas pagãs que ocorreram nesse período do ano, que eu já expliquei aqui em outras passagens, que era o nascimento do vitorioso Sol, a Saturnália, inclusive o solstício de inverno que os romanos faziam. Por isso que se confundiu muito com as festas pagãs. Francisco de Assis é tido como o introdutor da ideia do presépio no século XIII. E a árvore de Natal, de origem germânica, apareceu no templo de São Bonifácio, o apóstolo da Alemanha, de 680 a 754, dentro do objetivo de substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, ao adorar-se uma árvore em homenagem ao Messias. Interessante é que a tradição de Papai Noel é atribuída aos alemães, provavelmente em lembrança a um bispo chamado São Nicolau, que todos já conhecem, no século IV, que se notabilizou por ser um religioso, paciente e caridoso, e que saía dando presente nas casas das pessoas mais carentes. Protestantes holandeses radicados nos Estados Unidos da América o teriam transformado na figura de realizador de sonhos e desejos, originando-se aí a tradição folclórica do Papai Noel. As atuais pesquisas históricas que nós fizemos indicam que Jesus não teria nascido em dezembro, nem há 2000 e poucos atrás. É um engano de datas. O engano ocorreu inicialmente em razão de muitos erros, alterações de casuísmo na fixação do calendário oficial, incluindo extensão ou supressão de dias e meses. O ano 46 a.C., por exemplo, teve a sua duração aumentada em 445 dias, em vez de 365, 445, com alguns meses de 34 dias. Quando se quis fixar o nascimento de Jesus a partir de 753 da fundação de Roma, por engano, não se incluiu o ano zero, o que significa uma diferença para menos. Pouca gente entende isso, ou conhece isso, ou estuda isso. Os teólogos provavelmente devem fazê-lo. Considerando essas divergências, então, isso é o que menos importa, e considerando o calendário das tradições judaicas, verifica-se a possibilidade de Jesus ter nascido no mês de abril, de 4 a 6 anos antes do que for anteriormente considerado.
Nunca seria demais relembrar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, onde Kardec diz que o que mais importa é o ensino moral de Jesus, pois não se sujeita a controvérsias e não oferece nada a não ser a verdadeira ciência da vida. Como foi visto, o Natal, mês convencionado no mundo, está envolto em tradições e simbolismo, meus irmãos, dos quais não participa o Espiritismo. É bom que fique claro, o que não afasta o nosso dever como espíritas de respeitar e reconhecer que na época do Natal a sociedade costuma ser envolvida num clima de maior fraternidade. E isso nós adoramos, gostamos. Natal espírita não se relaciona ao nascimento físico de Jesus, mas sim a seu nascimento espiritual em nossas almas. Isto é, o Natal para o espírita é aquele momento em que nós nos empregaríamos da mensagem evangélica, permitindo a Jesus nascer em nossos corações para nos tornarmos um homem novo. O emérito escritor espírita Pedro de Camargo Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, da FEB, na página 192, expressou isso de uma forma tranquila, com uma maestria extraordinária, que ele, num dos trechos, diz assim: indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Olha aí que coisa. Ela nos informará, Madalena, que Jesus nasceu na Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Agora, ouçamos o depoimento de Pedro, com a qual então jamais sonhara. Ouçamos bem essa colocação de Pedro sobre a natividade do Senhor. E ele vai dizer o seguinte, Pedro: Jesus nasceu no átrio, no paço de Caifás, no momento em que o galo, cantando por 3 vezes, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Aí vamos chamar João Evangelista agora e perguntar a ele. E peçamos que ele nos diga o que sabe a respeito do Natal do Messias. E ele vai dizer assim: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Vamos agora para Tomé, o incrédulo, São Tomé, que não acreditava em nada. E perguntemos a ele: quando e onde nasceu o Mestre? Ele retrucará, ele responderá: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então eu comecei a compreender o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos falar do bom ladrão Dimas? Onde e quando Jesus nasceu, Dimas, que estava ao lado dele? E ele nos informará. Olha o que Dimas dirá. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar, repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e nele. Tal foi o testemunho do passado. Tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser com as hospedarias de Belém, onde não havia lugar para nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura, que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo, meus irmãos. Inspirados por tão sábias e edificantes reflexões, repassados de beleza, rogamos que o Natal verdadeiro se faça em nossos corações, para que possamos renascer para uma nova vida em harmonia com as eternas leis. Esse é o Natal de Jesus. Ele nasce para mim e eu festejo todos os dias, porque eu tenho ele em meu coração. Então ele nasce em mim a cada dia, nasce em você. E festeje o seu Natal
todos os dias. Com a graça de Deus, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo a todos em nome desse Jesus que nasce em cada momento, em cada situação, em cada hora em que nós somos um com Ele. Muito obrigado, que Deus os abençoe. A paz seja com todos vocês.